A humanização do macaco pelo trabalho. O trabalho é a fonte de toda riqueza, afirmam os economistas. E o é, de fato, ao lado da natureza, que lhe fornece a matéria por ele transformada em riqueza. Mas é infinitamente mais do que isso. É a condição fundamental de toda a vida, e o é num grau tão elevado que, num certo sentido, pode-se dizer, o trabalho por si mesmo criou o homem. Há várias centenas de milhares de anos, durante um período ainda não determinado dessa época terrestre, que os geólogos chamam de terciária, parece que, próximo ao seu fim, vivia em algum ponto da zona tropical, provavelmente em algum continente logo depois submerso no Oceano Índico, uma raça de macacos antropóides apresentando um desenvolvimento particularmente avançado. Darwin deu-nos uma descrição aproximada desses nossos antepassados. Tinham o corpo coberto de pelos, possuíam barbas e orelhas pontudas, vivendo em hordas sobre as árvores. É provável que, de início, devido ao seu gênero de vida, uma vez que o fato de subir às árvores atribuía às mãos uma função diferente da dos pés, esses macacos foram, pouco a pouco, desacostumando-se de empregar as mãos ao caminhar em solo plano, adotando uma marcha mais ou menos erecta. Dessa maneira, foi dado o passo decisivo para a transição do macaco ao homem. Todos os macacos antropóides que ainda subsistem podem erguer-se e caminhar sobre os dois pés, sem a ajuda das mãos. Mas isso somente em caso de necessidade, e muito canhestramente. Sua marcha natural se realiza em posição inclinada e com a ajuda das mãos. A maioria deles apoia os nós dos dedos sobre o solo, impulsionando o corpo para diante, com as pernas dobradas entre os longos braços, como um coxo apoiado em muletas. Entre os macacos, segundo as espécies, podemos observar todas as formas de transição entre a marcha quadrúpede e a bípede. Em nenhum deles, entretanto, a marcha bípede vai além de um simples recurso de emergência. Já que a marcha ereta entre os nossos peludos antecessores devia tornar-se primeiramente um hábito e depois uma necessidade, é natural supor-se que, ao mesmo tempo, as mãos deviam dedicar-se, cada vez mais, a outras novas tarefas. É evidente que existe uma certa divisão entre o uso das mãos e dos pés na atividade dos macacos. Ao trepar, como já o dissemos, a mão é utilizada de maneira diferente da dos pés. É utilizada, de preferência, para colher os frutos e segurar os alimentos, como acontece entre os mamíferos primitivos no que se refere às suas patas dianteiras. Com elas, diferentes espécies de macacos constroem ninhos nas árvores e até, como no caso do chimpanzé, coberturas entre os ramos para se protegerem contra as chuvas. Com as mãos, armam-se de paus para defender-se de inimigos e para atacar a estes com frutos e pedras. Com elas realizam, quando em cativeiro, uma série de atos simples imitados dos homens. Mas é justamente nesse ponto que se pode verificar como é grande a distância entre a mão pouco desenvolvida do macaco antropóide e a humana, altamente desenvolvida pelo trabalho durante centenas de milhares de anos. O número e a disposição dos ossos e músculos coincidem em ambos, mas a mão do mais primitivo dos selvagens pode realizar centenas de movimentos e atos que nenhuma mão simiesca poderá imitar. Não houve até hoje mão de macaco, por mais hábil, que tivesse feito a mais simples faca de pedra. As manipulações a que nossos antepassados aprenderam a adaptar gradualmente suas mãos, durante a transição do macaco ao homem, no transcurso de muitos milênios, só podiam ter sido, portanto,
muito simples a princípio. Os mais primitivos dos selvagens, mesmo aqueles nos quais se possa admitir um retrocesso ao estado mais rudimentar, apresentando uma regressão paralela em suas formas corporais, se encontram muito acima desses seres de transição. Até que o primeiro fragmento de sílica fosse transformado numa faca pela mão humana, podem ter transcorrido intervalos de tempo ao lado dos quais o tempo histórico conhecido é uma coisa insignificante. Mas o passo decisivo fora dado. A mão humana tinha sido libertada e poderia, sem cessar, ir adquirindo novas habilidades, sendo que a maior delas, assim conseguida, podia ser herdada e melhorada de geração em geração.